Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay tem nova lesão e pode não jogar mais com a camisa do Corinthians. Bom, rapaziada, semana importante, Libertadores da América, quinta-feira diante do Peñarol no Uruguai. O Corinthians se reapresentou, já retomou as atividades, o Fernando Diniz foi lá tentando definir esse time, que a gente não sabe exatamente qual vai ser. Tem um treinamento ainda nesta quarta-feira. À tarde, viagem para Montevidéu, no Uruguai. Na quinta-feira, 9h30 da noite, o Corinthians encara o Peñarol. Vale lembrar que o Timão já está classificado matematicamente, oficialmente, para as oitavas de final da competição. Briga agora pelo primeiro lugar do grupo, né, para confirmar essa primeira colocação e também, daqui a pouco, a melhor classificação geral para poder decidir todos os jogos em casa no mata-mata. Seria fantástico, né, terminar no pote 1, numa condição bacana ali, para você poder ter uma vida mais tranquila no segundo semestre. Então a Libertadores vai muito bem, obrigada para o Corinthians, né, que se preocupa ainda no Brasileiro, voltou para a zona do rebaixamento, tem um jogo importante no domingo contra o Atlético Mineiro, mas quinta-feira o desafio é o Peñarol. E aí, a gente precisa falar de Memphis Depay, que tinha uma possibilidade de voltar durante essa semana. Inclusive nos últimos dias, né, o Fernando Diniz vinha falando, né, temos que ter cautela com o Memphis. De repente ele foi se aproximando do retorno, participando da transição física, né, que é aquele meio do caminho, né, entre a fisioterapia e o campo e o trabalho com bola. Ele ainda não trabalhou com os companheiros, e aí veio uma informação, se eu não me engano, o Meu Timão foi o primeiro a postar, os outros portais já confirmaram isso também. Nesse período de transição, ele teve mais uma intercorrência, mais uma lesão, desta vez na panturrilha. E aí, portanto, ele foi retirado da viagem para o Uruguai, ou seja, ele não estará em campo diante do Peñarol. Como ele não trabalhou com bola, ele teve uma nova lesão, que a gente não sabe exatamente a gravidade dela. É muito difícil confirmar que ele joga contra o Atlético Mineiro. Na verdade, é mais fácil a gente descartá-lo diante do Atlético Mineiro, que será um jogo em casa no domingo, na Neoquímica Arena. É um jogo super importante para Campeonato Brasileiro. O problema é que depois desse jogo contra o Galo, que provavelmente o Memphis também não vai jogar, você só tem um jogo contra o Platense no meio da semana que vem. Tô com ele aqui. Na quarta-feira, 9h30 da noite, em casa também, na Neoquímica Arena. O último jogo da fase de grupos da Libertadores. E o último jogo que o Memphis poderia jogar. Porque no final de semana seguinte, a gente tem o último compromisso do Corinthians antes da pausa para a Copa do Mundo. Contra o Grêmio em Porto Alegre, no dia 30 de maio, sábado. Esse jogo é sábado, dia 30. A rodada, ela finaliza no domingo 31, quando inclusive o Brasil, a seleção brasileira já tem um amistoso contra o Panamá no Maracanã, na despedida do Brasil, né? Porque depois eles já viajam para os Estados Unidos. Mas tem rodada no final de semana. E o Corinthians pega o Grêmio em Porto Alegre no dia 30. Só que a apresentação da seleção holandesa está marcada para justamente sábado, dia 30. Então o Memphis, provavelmente, ele tenha que estar com a sua seleção já neste dia. E aí não participaria desse último compromisso, né, misturei as duas palavras, do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no dia 30 de maio contra o Grêmio em Porto Alegre. Então, o último jogo que o Memphis poderia estar em campo seria o diante do Platense. Isso é meio da semana que vem. Se ele teve mais uma lesão, ele não joga contra o Peñarol, não deve jogar contra o Galo, é muito difícil que ele jogue contra a Platense. E aí, meus amigos, se ele não jogar contra a Platense, e aí eu também estou pensando dentro de um outro aspecto, que é o fato dele estar voltando de lesão, faz 2 meses que ele não entra em campo, provavelmente ele vai ter muito receio de jogar uma partida na antessala da Copa do Mundo. A notícia é essa. Dificilmente, olha, é muito difícil que o Memphis entre em campo com a camisa do Corinthians antes da Copa do Mundo. Dito isso, a renovação dele ainda também não está definida. Aliás, está mais para o lado da não renovação do que de uma possibilidade dele ficar. E aí eu preciso dizer que é possível que o Memphis já tenha se despedido, inclusive,
com a camisa do Corinthians. Obviamente, não dá para cravar nada no futebol. Eu estou trazendo fatos e, diante desses fatos, tentando fazer algumas leituras do que pode e o que não pode acontecer. O futebol é muito dinâmico, então muitas vezes quando a gente fala que Memphis vai renovar, falta só assinar, parece, né, que é algo simples, quando não é. Quando a gente fala, o Memphis está fora, ele não vai mais jogar no Corinthians porque o Corinthians não conseguiu parceiros. Aí, no dia seguinte, toca o telefone, vem, 2, 3 parceiros se oferecem para pagar o salário do Memphis e ele renova. E aí o jornalista fica com cara de tacho, porque assim que as coisas acontecem. Às vezes você tem uma informação naquele dia, naquela hora, naquele momento. E uma ligação, uma mensagem no WhatsApp pode mudar tudo. Hoje, o que nós temos é uma distância significativa do Memphis poder renovar com o Corinthians. O Corinthians buscou parceiros, não conseguiu até o momento. A empresa, a casa de apostas que patrocinou o Corinthians, ela não conseguiu, digamos, engajar o nome do Memphis à sua marca, mesmo pagando boa parte do salário dele. O Corinthians explorou pouco o Memphis no sentido marqueteiro da coisa, no bom sentido, inclusive. Explorou pouco a imagem do Memphis Depay. Então, esse case ele não funcionou tão bem. Talvez parceiros pensem o seguinte, pô, será que eu vou botar meu dinheiro para pagar o salário do Memphis, mas ele vai usar um boné da minha marca, ele vai visitar minha fábrica, ele vai divulgar o meu produto. E ele é um cara midiático, tá? Mas às vezes escolhe aquilo que vai fazer. Então teria que estar tudo em contrato, né? Ó, você vai precisar fazer isso, isso, isso e aquilo. Ele quer renovar, ele quer ficar, mas assim, quem não gostaria, né? Com o que ele ganha, com as benesses que tem, com os benefícios, e não estou nem dizendo que não são merecidos. Eu sou o cara que assim mais passou pano pro Memphis durante todo o período que ele esteve aqui. Porque ele, no meu ponto de vista, quando focado, quando quis, nos grandes momentos, ele apareceu. Ele correspondeu. Quando muitas vezes a gente pensou, a responsabilidade vai cair nas costas do Memphis, porque ele é o cara mais caro, ele é o jogador que pode decidir, ele ia lá e resolvia. E resolveu. Foram 3 títulos conquistados com participação direta dele. Isso sem falar no salvamento do rebaixamento lá em 2024, quando ele chegou. Então, cara, para mim o Memphis, eu não posso dizer que ele se pagou, eu não posso dizer que o custo-benefício foi bom, eu não posso dizer que ele vale o que custa, porque ele custa muito. Então, essa análise, ela precisa ser feita dessa forma no momento da renovação. Porque uma coisa é o contrato posto, né? E aí você ficar analisando toda hora quanto custa cada gol, cada passe, isso eu acho chato. Isso eu acho que não é nosso papel. Porque o contrato já existe. Ele é jogador do Corinthians. Então eu vou analisar ele tecnicamente. E tecnicamente ele foi incrível no período em que ele esteve com saúde, né, com disposição, jogando bem, com sequência, com regularidade. Agora, esse ano ele passou a maior parte do tempo machucado. Isso é fato. Ele jogou 1/3 dos jogos do Corinthians. Então esse ano ele realmente pouco entrou em campo, pouco colaborou. E isso também tem que estar na análise, na conta, né? O Corinthians vai renovar com o jogador, e eu acho que poderia renovar, mas de que maneira? Qual a entrega física, inclusive, que ele vai ter a partir de agora? Para você pagar um salário muito acima do nível do futebol brasileiro e das suas próprias dívidas? Você vai ter parceiros para bancar esse projeto? Você vai ter que arcar com tudo sozinho? Vale a pena você investir mais tempo num cara que te rende, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco você poderia usar esse dinheiro de uma outra maneira? Eu tenho aquela ideia também de que o caro não é o Memphis. Caro é o Luan, por exemplo, que ficou 4 anos no Corinthians, ganhando um salário milionário, e todos sabemos o que aconteceu. Caro é o Matias Rojas. Esses são jogadores caros. Caro é o Charles, né, que fica no banco e tem até uma possibilidade de transfer banco, uma dívida com o Midtjylland lá da Dinamarca. Isso é caro. O Memphis, se você comparar, ele não é caro. Mas também é, pela realidade do clube, pela realidade do futebol brasileiro e daqui a pouco pelo valor realmente que é muito alto, que poderia ser destinado para daqui a pouco 3, 4 jogadores de alto nível, tá? Vale a pena você investir, dedicar tudo isso na situação em que está o Corinthians? E repito, o cara que mais defendeu o Memphis aqui
Não sou o cara, não sei se eu sou o cara que mais defendeu o Memphis, mas eu defendi bastante. Defendi pelo argumento técnico. Ele correspondeu. Para mim, não tinha o que falar. Eu não tinha objeções ao campo do Memphis. E fora que, fora de campo, ele também se envolveu com a causa, né, com a torcida, fez música, provocou. Acho que ele representou. O contrato foi muito mal feito pela capacidade financeira do Corinthians, porque ele ficou insustentável. Então, quando a gente pensa em renovação, nesses moldes, não tem como. E o Marcelo Paz, inclusive, foi contratado para ajustar tudo isso. Você tem parceiros para bancar? Bom, aí eu fecho os olhos. Quer pagar 10 milhões de reais por mês? Paga. Tem quem pague? Beleza. Agora, se sair do teu bolso, complica. Então, assim, são coisas que a gente vai saber ali na frente. Se ele vai topar uma redução, um contrato muito inferior. Se o Corinthians vai conseguir alguém para bancar parte desse salário para manter um bom nível salarial dele aqui no futebol brasileiro. Se ele vai ter outras propostas depois da Copa do Mundo. Se ele vai jogar a pleno a Copa do Mundo, que eu já nem sei, com essas constantes lesões aí no período pré-Copa. E se ele vai realmente ir embora do Corinthians e daqui a pouco nem jogar uma última partida, pelo menos por enquanto. O que vocês acham que vai acontecer? O fato é, ele está fora da viagem para o Uruguai. Ele não deve jogar contra o Galo, dificilmente contra a Platense. E aí, se isso acontecer, só se ele renovar. Porque senão, o adeus já aconteceu. Salve, salve, nação corintiana. Vamos, a partir de agora, reagir, repercutir sobre esse vídeo do Chico Garcia, que trouxe aí as últimas informações do Corinthians de forma muito bem esclarecida e atualizada. O Chico aí acabou tratando do jogo de hoje, mas eu quero dar ênfase mesmo para Memphis Depay, que deve deixar o Corinthians após a Copa do Mundo. Acredito eu que o Memphis não jogará mais com a camisa do Corinthians. Custo-benefício do Memphis, acho que não vale o que o Corinthians paga. Corinthians, mesmo assim, está tentando renovar com o Memphis, mas não está encontrando parceiro para cobrir um salário estratosférico do Memphis. Sem falar que o Corinthians paga para o Memphis aí um salário mais de 3 milhões, a Sport da Sorte paga aí mais ou menos 50%, e o Corinthians hoje já deve para o Memphis mais de 42 milhões de reais. Por que acho que o Memphis não joga mais pelo Corinthians? Não deve ficar, o custo-benefício é muito alto, porque o Memphis sofreu uma nova lesão. Segundo aí o jornalista esportivo Chico Garcia, que o Memphis sofreu uma lesão na panturrilha. Hoje o Corinthians vai pegar o Peñarol no Uruguai, né, na Libertadores. O Corinthians praticamente, matematicamente, está classificado. Então o Corinthians só está brigando mesmo para ver quem vai ser o primeiro ou o segundo do grupo. Então o Corinthians, uma coisa não justifica a outra. O Corinthians tem que ir bem na Libertadores, mas não pode ser rebaixado no Brasileirão. Porque se o Corinthians acabar sendo rebaixado no Brasileirão, vai perder publicidade, vai perder patrocínio, vai perder mídia, vai perder dinheiro. É uma sucessão de coisas que o Corinthians será muito prejudicado. Então, acho que o técnico Fernando Diniz, ele tem que armar uma equipe boa hoje, mas pensar muito no jogo de final de semana contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer esse jogo, porque no meio da semana já tem outro jogo pela Libertadores, que é o Platense, e no final de semana vai pegar o Grêmio. Então, o Grêmio é um time encardido. O Corinthians dificilmente vencerá o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Então, um jogo para o Corinthians vencer, que não é bicho de 7 cabeças, é o Atlético Mineiro no final de semana na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa vencer esse jogo. Então, todos os esforços precisam ser ali, sabe, não pode medir esforço para ganhar esse jogo. O Corinthians precisa dessa vitória, senão vai acabar aí essa parada antes da Copa. O Corinthians vai terminar aí na zona de rebaixamento, que hoje se encontra na zona de rebaixamento. Com a derrota para o Botafogo, o Corinthians caiu
tem o mesmo ponto do Santos, porém, o Corinthians tem um gol a menos que o Santos. E o saldo de gol, né, tá mandando aí. Então o Corinthians tem que se preocupar com esse jogo de final de semana contra o Atlético Mineiro. E acho que a renovação com o Memphis, ela não vai acontecer. Eu, na minha modesta opinião, é um bom jogador? É um bom jogador. Quando quer, joga bem? Joga. Mas é quando quer. E o Memphis, para mim, o Corinthians foi muito mais importante para o Memphis do que o Memphis para o Corinthians. Eu, sinceramente, até acho que o Memphis acabou usando o Corinthians para voltar a Copa do Mundo, para voltar a seleção. Lembrando que o Memphis, quando chegou ao Corinthians, não estava nem sendo convocado para a seleção holandesa. Então, a partir do que ele chegou ao Corinthians, o Corinthians começou a ajudar ele, e aí o Memphis começou a desempenhar um bom futebol, o Memphis voltou à seleção, jogando o Corinthians, se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa e foi convocado para a Copa do Mundo. Então, o que o Memphis queria, ele conseguiu. Então, acho que o Corinthians não deveria renovar com o Memphis. O custo-benefício é muito alto, o Corinthians já está muito endividado, hoje o Corinthians deve quase 3 bilhões, e Marcelo Paz foi contratado para fazer essa intermediação. Então, acho que o Corinthians deve deixar o Memphis sair. Deve ainda o Corinthians, provavelmente. Aí o Corinthians provavelmente vai perder Mateuzinho, que tem time interessado no Mateuzinho. Tem até proposta. Corinthians deve perder o Eurobeto, que quer ir embora. Tem que deixar embora. Não quer jogar? Vai embora. O Corinthians é maior que tudo. E o Corinthians também deve perder Breno Bidon. Então o Corinthians do segundo semestre deve ser um time totalmente diferente do que o time do primeiro semestre. Mas o Corinthians é grande. Quem quer jogar no Corinthians tem que honrar nossa camisa. Quem não quer jogar, deixa embora. E aí, fiel, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? O Corinthians deve renovar com o Memphis? Ou o Corinthians deve liberar o Memphis e fazer uma outra contratação? Um jogador que tenha qualidade, mas um preço mais inferior. Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e deixa a inscrição no vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.